mosca. Eu acho que eu fiz muito café. Olá, boa tarde. Glória a Deus, né? Mais uma mas a vez igreja nós temos não a tá na oportunidade, de estarmos reunidos aqui na presença do Senhor para nós participarmos desse café da tarde, conversarmos a respeito da palavra de Deus, como temos conversado. Sei que Deus tem muito a mostrar para nós, a nos revelar, e esse bate-papo nosso é muito importante, porque a gente está aprendendo, e você que participa conosco também está aprendendo, né? Então, caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida, faz aí, manda sua mensagem e a gente vai te responder na próxima semana. Nós então, iniciando aqui, nós vamos fazer aqui um Deixa todo resumo. mundo dar boa tarde, né? Calma, peraí, deixa eu explicar. Depois começa. Nós vamos fazer um resumo daquilo que a gente conversou na semana passada. Antes de nós iniciarmos, então, a gente vai, aqui todos nós vamos cumprimentar aqui, eu já cumprimentei vocês com boa tarde. Aí tem a Raabe. Boa tarde. Tem a minha esposa. Boa tarde. E a Eliade. Boa tarde. Glória a Deus. Então, nós vamos agora para aquele resumo da semana passada, enquanto eu tomo café. Toma o seu aí também. Então, nós estamos estudando Atos 2. Já estudamos o primeiro tópico, que fala da descida do Espírito Santo como um vento impetuoso, né? Até falamos do barulho que foi, né? Que chamou a atenção das outras pessoas. E foram distribuídas línguas como que de fogo. E o pessoal, quando foi ver, cada um estava falando das maravilhas de Deus na sua própria língua, cada um. Aí começamos a falar. Vamos ver, vamos entrar hoje no segundo tópico, né? Que na realidade Vida do é o Espírito resultado, né? O resultado. Isso não tem na sua Bíblia, porque isso vai, esses tópicos que a gente... a gente vai começar agora do versículo 14. 2:14, né? Que esses tópicos é de cada Bíblia, né? Atos Apóstolos, capítulo 2, Versículo 14. É importante a gente lembrar, gente, que da importância da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Ninguém pode ser, de alguma forma, perder a oportunidade de receber essa dádiva tão preciosa de Deus, porque o Espírito Santo nos ajuda a caminhar. Ele nos guia, nos orienta, nos avisa dos perigos que estão diante de nós, nos avisa quando nós estamos cometendo erros, nos avisa do pecado. Ninguém pode se furtar dizendo o seguinte, que você não tem alertas, que Deus não está atento à sua vida. Deus está atento. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Nos deu e nos capacitou ainda, como Ele falou lá, nós lemos na outra semana, do poder do Espírito Santo para testemunhar. E eu e você somos testemunhas de Deus, né, de Jesus, no lugar onde nós fomos plantados. Nós aqui, onde fomos plantados, e você aí. Amém? Então ela vai ler agora o versículo 14. Então, mais um resumo, né? Que eles começaram a zombar, dizendo que eles estavam bêbados, porque estavam falando em outras línguas, né? Aí Pedro se levanta e começa a falar. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Eu leio tudo? Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo. Na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Aqui já está falando da volta de Jesus, né, irmão? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos parar aqui Até um aí, pouquinho, né? Vamos parar Então paramos no 21. no 22, né? É, o próximo é o o próximo 22. Vamos parar aqui um pouquinho, porque tem muita gente que às vezes confunde essa passagem que ele fala de Joel. Mas antes da gente falar sobre essa passagem de Joel, a gente vê o resultado. Pedro era uma pessoa sem estudo nenhum. Ele não tinha nenhum preparo. Pedro não tinha... ele vivia no mar, ele vivia pescando, não frequentou nenhuma escola. Talvez aprendeu dentro de casa a respeito da cultura, de algumas coisas que ele mesmo vivia. Mas a Bíblia chama e diz que Pedro era um homem indouto, ou seja, era alguém que era uma pessoa muito simples, porém sem instrução. E de repente a gente vê uma narrativa de Pedro que deixou todo mundo perplexo, deixou todo mundo assim, como, né? E Pedro era medroso, né? Medroso. Tanto que negou Jesus, né? Aqui ele estava valente, corajoso, né? Muito embora Pedro fosse... não é que ele era intrépido, ele na realidade ele era sem noção. Né? Pedro, ele era precipitado no falar. Ele acabava falando demais, fala que ele além de ser precipitado, diz que Pedro ele era voluntarioso, às vezes ele até mesmo se entregava a ira, não era uma pessoa que tinha um equilíbrio, né, nas suas ações. Então a gente vê que ele tem uma característica que as pessoas podem dizer assim, ele nasceu com essa personalidade, não pode mudar. É isso que nós vamos ver aqui depois, como Pedro se tornou completamente uma pessoa completamente diferente. Antes ele era impulsivo, né? Impulsivo, você falou a palavra certa, impulsivo. Uma pessoa que, né? Ele só reagia, né? Falava antes de pensar. Né? Tanto é que quando Jesus estava falando sobre a morte dele, dizendo que ia morrer, ele disse o quê? Não, né? Que não, Senhor. Tenha dó de ti tenha dó de ti mesmo. mesmo, Senhor. Né? E também quando ele disse para Jesus que estava com ele até o fim, ele estava falando sem pensar. Então, e aí ele fala, explica, chegou né? mais uma pessoa para o nosso Oh, estudo de que hoje. bem, Glória! Nós temos aí, ó, só pegar mais um banquinho Se aproxegue. aqui, da rádio. Onde é que Não vai tem muito mais aqui? pra lá, porque senão você não aparece. Sabe, ele fica então na Aqui, cadeira ó. Nós temos aqui e eu fico no banquinho. não é de improviso, é que chegou agora um convidado aqui, mais um Convidado convidado, especial aqui, ó. que é o pastor isso. Lucieri. Deixa eu pôr mais Lucieri. uma É caneca. pastor também da nossa igreja, a igreja cristã, a Nova Aliança. Então ele é um dos pastores da igreja, está aqui com a gente e vai nos ajudar aqui nesse raciocínio nosso aqui com relação à vida de Pedro, depois que ele recebeu aí a porção, o poder do Espírito Santo, dunamis do Espírito Santo, né? Aquele poder transformador. Estava falando aqui das características dele, ele não tinha nenhum requisito que pudesse dizer que era um homem sábio, mas ele adquiriu a sabedoria a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele. Tem alguma coisa a acrescentar, Gisele? Por enquanto não, né? Por enquanto não, né? Ele vai tomar café. Em paz, eu estava vendo que tem no livro de 1 Pedro e 2 que os estudiosos falam que um foi Pedro que escreveu e o outro foi alguém que escreveu para ele porque ele tinha uma linguagem tosca. Eles falam assim. É verdade. Porque ele não sabia como
Como falar. falar, né? Colocar no papel. o que ele falava. Inclusive, gente, a gente conhece pessoas assim muito sábias, muito cheias do Espírito Santo, profetas de Deus, mas eles não perdem aqueles trejeitos. Eu me lembro que nós tínhamos um irmão, que ele era um profeta de Deus, ele já está com o Senhor na glória, chamava-se irmão Isaac. Mas quando Deus usava ele para falar com a gente, e às vezes Deus usava ele para falar com a minha esposa, ele falava assim, minha selva, né? Então, ou glória. Então é assim, era aquilo que ele tinha recebido na vida, mas era um homem cheio do Deus Espírito Santo. usa a pessoa, né? Deus não toma a pessoa Isso. como se fosse um espírito, né? Que Isso. toma e tira E a aí tira consciência. a personalidade da pessoa. Muda até o jeito Deus de usa, falar, né? Deus usa o dom que deu, né? Ele pode até mudar, né? Fazer a pessoa se tornar uma erudita. A gente não pode limitar o poder de Deus. Mas Deus, né? Deus, ele na sua infinita sabedoria, e até mesmo isso é muito bom para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, né? A pessoa tem ainda aqueles ranços, aqueles capetes, aquelas coisas todas, mas é algo sobrenatural. Então isso também serve como sinal, né? Serve como sinal. A pessoa ser desse jeito serve como um sinal de que o Espírito Santo de Deus está presente na vida dela. Amém? Então aí ele fala Do né, derramamento dos do últimos dias. Espírito, Isso, ó. ele fala da promessa que foi enviada a nós. Vamos deixar aqui a par aqui o pastor aqui, que nós lemos aqui Pedro justificando, citando, né, o versículo 17, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua de sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é importante a gente aqui na que estava falando, que tem muita gente que confunde isso aqui, ou às vezes explica de forma equivocada. Porque eu vou dizer assim, vou falar a minha opinião, tá? Para que vocês possam também falar a opinião de vocês. Essa narrativa, essa profecia de Joel, ela fala de uma profecia de um processo que se inicia num período, né? Isso, e vai até, A volta do ou Senhor. seja, ela se inicia a partir do Pentecostes, para mim, a minha visão, e vai até os sinais da volta do Senhor. Amém? E aí? Sem comentários. Como sem comentário? Não, sem comentários. Pode passar pro próximo. Next. Então, aqui ele considera esse início do Pentecoste como últimos dias. Isso. Porque ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí vai falando dos dons, né? Até dos sinais, até a volta de Jesus. Ele fala, né? Fogo, sangue e tudo mais, né? Dos sinais. Então ele trata aqui dessa vinda do Pentecoste como o início dos últimos dias. Ó. Então se eles estavam nos últimos dias, e nós, hein? Isso. Porque assim, na minha opinião, depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi dado um gatilho para que Deus pudesse nos levar para ele, as pessoas que escolherem ele, né? Porque Adão foi lá, né? Teve a parte dele de escolher se ia continuar, né, obedecendo a Deus ou se ia ter a própria vida. E aí ele decidiu comer lá da árvore do bem e do mal e o pecado entrou. Só que o pecado foi morto e aniquilado através de Jesus. Eu acho que a partir da hora que Jesus ressuscita e que é assunto ao céu, nessa hora começa o contagiro contar o contrário, né?
os dias estão se acabando. Então por isso que eu acho que ele fala isso, né? Os últimos dias, que é a partir da hora que Jesus é assunto ao céu. Que marca, inclusive, o início da igreja. Né? Isso. O início da igreja. O que você acha, irmão? Fala aí. Não, assim, o pecado ele foi vencido por Jesus, né, na cruz, para nos promover a redenção. E essas coisas eu entendo, sim, é um início, mas elas vão se intensificando à medida que vai se aproximando mais, né? É como algo que está longe do calor. Então ele vai se aproximando do calor e vai se intensificando aquele calor, vai se intensificando, vai ficando mais forte. Esses sinais, para mim, eles iniciaram lá com uma grande intensidade, né? Ao longo dos anos a igreja tem, né? Ela tem os seus ápices, né? de manifestações e seus esfriamentos também. Né? Com certeza. Mas acontece que para mim nos últimos dias, quando fala, né, nos últimos dias, eu acredito que vai haver um grande avivamento novamente, que vai haver esse ápice da manifestação do Espírito, ele acontece de novo no mundo. É igual, Como então, Quando- foi quanto na mais Rua se Azusa, né? Quanto mais se aproxima É. a volta de Jesus, vai acontecer, para mim, na minha opinião, vai acontecer um grande despertamento, um grande avivamento. e será que vai vir acompanhado, né, de sinais, de prodígios, né, de morto ressuscitando, de, né? A gente aprendeu com o pastor Jefferson porque aí, aqui foi assim, né? ele ensinando a respeito destas coisas, que são janelas, né? Janelas que se abrem. E ele cita uma das janelas que foi uma grande manifestação do poder de Deus. E muitos têm como início, e eu acho que aí equivocadamente, no meu entender, que começou ali na Rua Azusa esses últimos dias. E a gente vê que quando foi o derramar do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, ele então é o início da igreja e existe um processo da igreja ser construída, né, ser formada até estar pronta, ataviada para encontrar com o noivo. Então, ele fala, são janelas que vão se abrindo, e como o pastor disse aqui, que creio, eu também creio que antes disso vem um avivamento, mas antes disso a Bíblia diz também que vem uma grande apostasia posteriormente. Eu imagino que a apostasia venha depois do avivamento. Por quê? Porque diz assim, antes vem a apostasia até que se manifeste o homem da iniquidade, o iníquo. Então assim, nós estamos aí imaginando, porque é claro, nós estamos vivendo um tempo de frieza. Né? As igrejas lotadas aí não significa avivamento. Avivamento é contrição de espírito, é arrependimento de pecado. As pessoas começam a ter consciência de que elas estão erradas. Como já Né? teve, né? Como já teve. Grandes avivamentos, né? Que nem aquele livro do Tommy Tenney, né? Mostra que não só o Tommy Tenney, no tempo do Charles Finney, que as pessoas na rua, né, se arrependiam dos pecados, né? Teve um outro também que numa pregação pecadores, não lembro bem o título, né? Não sei se foi Spurgeon, que também as pessoas assim ficavam no chão clamando, né? Como se a boca do inferno tivesse aberta ali naquela hora. Então, houve assim durante esses séculos todos avivamentos poderosos, né? E eu creio que Deus vai trazer mais um, né? Eu achei que ia começar na pandemia, mas pareceu que ia, mas... Que Não, o povo ia se humilhar, né? Não significa que a pandemia não foi um grande sinal. Ela sim, né? Porque Não, nunca... você viu muita igreja orando, né? Indo Na nas rua, ruas, mas tudo. Aí eu logo- falei, nossa, é Isso. agora. Até teve um vídeo que a gente viu lá em Israel, eles tocando chofar. Ah, Sim, nossa. verdade, Foi verdade. lindo de ver aquilo. Então,
É, verdade. Agora, tem uma coisa que eu também acredito, o seguinte, que vem esse avivamento que é contrição de espírito, que é as pessoas têm consciência do pecado, mas vem uma manifestação poderosa do espírito para que as pessoas possam se posicionar e se manter firme, inclusive experimentando períodos de dificuldade. Porque o que acontece? Que nós, como ela citou aqui, que houve a pandemia, e no princípio da pandemia, muitas pessoas começaram a assistir lives, buscar, achando que era o fim. Mas logo isso se esfriou. E eu imagino que quando vier este avivamento último, né, que eu acredito que seja o último antes de Jesus levar a igreja, quando vier, as pessoas não vão desvanecer assim tão rápido, porque elas vão estar cheias do Espírito Santo, porque é assim, vem o arrependimento, mas o arrependimento é precedido de um grande derramado do Espírito. Para mim isto é um grande avivar, porque avivar é tornar vivo, né, aquilo que está ou está meio esmorecido, é levantar, colocar a pessoa de pé, né? Ela foi avivada, né? Dá um brilho, né? Dá um brilho. Então o que aconteceu na pandemia não houve um avivamento. Houve sim um mover de pessoas buscando, mas logo desvaneceram, né? Aquela glória toda. Então, mas você vê que mesmo diante da manifestação de Deus, há pessoas que não entendem, né? Falaram que eles estavam bêbados. Eu creio que mesmo vindo o avivamento na terra, vai ter gente falando mal e criticando e não entendendo nada, né? Eu acho que nós estamos vivendo um período que estão procurando arrumar os pretextos necessários Para perseguir. para a grande perseguição da igreja. Esses dias até no Facebook, até o Isaac comentou, acho que foi o UOL que postou uma foto de um terreiro de Umbanda todo quebrado. E aí na notícia dizia assim, não são os evangélicos que sofrem perseguição. Olha só. Né? Não são os evangélicos, e sim as religiões africanas, né? Então até nisso eles querem calar a voz e dizer, não, tá todo mundo bem, os evangélicos... Só que ninguém dá notícia do que acontece no mundo, Isso, né? os evangélicos é que estão Na exagerando. Coreia e assim vai, né? De pessoas sendo mortas, Mas uma coisa a gente percebe, que o inimigo ele tá tomando as mentes, assim, de uma maneira, mas até os ímpios, né? Os ímpios estão percebendo que tá normal. Que nem essa questão da falta de liberdade na imprensa, né? A falta de liberdade. A imprensa não é o que a gente achava, Não é. né? Ficou na cara. Então, a gente percebe isso, que até as pessoas que não são crentes não estão entendendo O que o que está acontecendo no mundo. Essa, como é que fala, gente? A perseguição mesmo, né? A falta de liberdade. Né? Porque como que vai dizer o que é fake? Né? Como Isso. vai dizer? Essa é a tua opinião. Né? Se você escreveu isso é o que você acha, por que é fake? Por que o que eu penso não é? Então o negócio tá assim, sabe? Desse jeito. E a gente vê que nesse processo, ao longo desses anos, nós mesmos já tivemos experiências de ver manifestações do Espírito Santo na vida das pessoas. Pessoas profetizando, pessoas tendo visões, pessoas sendo curadas. Isso tudo para a gente demonstrar que isso é um período em que se iniciou naquele período e vai terminar quando o Espírito Santo for retirado da terra. Agora, a gente já viveu isso, a gente não está falando de algo que isso para nós é uma coisa que vai acontecer e nós vamos desfrutar disso aqui. A gente já vive isso. A gente já vive com menos intensidade hoje, né? Porque eu me lembro que há algum tempo atrás a gente tinha isso muito mais presente, né? Muito embora havia também muitos exageros, mas também a gente via isso muito mais gostoso presente. as orações, né? Quando tinha acampamento, tinha as vigílias e era uma bênção,
né? Agora, É um jargão evangélico, mas é uma realidade, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Na verdade, se buscava muito mais a Deus. Vigílias, né? Muitas vigílias. Havia muito fervor, muito ensinamento também sobre dons. Então, conforme se ensinava sobre os dons, as pessoas queriam, né? Queriam que Deus usasse elas, então elas oravam, jejuavam e buscavam, e com todo o fervor elas queriam ver a manifestação de Deus ali. E isso gera, né? Sempre gera uma resposta de Deus, né? Toda ação gera uma reação. O próprio Senhor falou, né? Através de Paulo, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, quando a gente semeia muito, né? A oração, a busca a Deus, a gente também vê muito Deus se manifestar. Isso é automático, né? A gente liga na tomada lá, a energia começa a vir. é porque as igrejas não estão A mais gente vai dando ficando importância para isso. sensível. Não estão, né? As igrejas não Eu estão fiquei dando pensando importância. nisso agora. Aqui, eu acho que se formou algo, e a gente vê isso muito nos negócios de YouTube, que tem aí um monte de gente, um monte de doutor agora no YouTube, né? Né? Doutora até no mas que eles querem dizer o seguinte, que as pessoas que são usadas com os dons de língua, o povo do reteté é gente ignorante. Foi Isso é uma colocado mentira do diabo. Rotularam, né, as Isso. Então, as pessoas vivem é vaidade, né? O mundo é vaidade. Então fala, não, que se eu buscar essas coisas, vão me ter como um ignorante. Então É a vaidade, né? E isso são Maior do que o desejo por Deus. as meias verdades que Satanás joga. Por É. quê? Porque a gente sabe que uma igreja que é só feita do povo lá rodopiando no reteté não é Não tem a crescimento. manifestação completa do poder de Deus, mas a gente também sabe que não existe uma igreja que não tenha pessoas que sejam usadas em profecia, porque isso é normal do cristianismo, né? Da manifestação do Espírito Santo. Então as pessoas colocam, olha, cuidado, porque Então, são os ignorantes. É claro, né? É muito claro quando Paulo ensina a igreja, e aí fala de cultura. Paulo escreveu isso para a cidade de Corinto, que era a cidade lá pomposa, né? Falando que a loucura de Deus é muito mais sábia do que os homens. É a loucura de Deus, porque as pessoas que se entregam às manifestações do Espírito, elas parecem loucas. Isso. Então, a loucura de Deus, ela é mais sábia que os homens. E a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Porque a sabedoria dos homens faz os homens ficarem inchados. Isso. Inchados, né? Aí a Bíblia diz que a soberba, ela procede o quê? A ruína, a queda. Né? Então a gente vê que os doutores, eles estão apoiados em quem? Na sua própria sabedoria. Isso. Né? Deus, é interessante isso, né? Apesar de Deus deixar um livro tão completo, tão pronto para nós, né? Um manual tão minucioso, eu aprendi na minha caminhada que Deus não se estuda. Não se estuda Deus. E as pessoas estão querendo hoje estudar Deus. Eu vou estudar Deus, eu vou compreender Deus através do estudo. E com Deus a gente não se estuda, com Deus a gente se relaciona. Se anda com ele, né? Entendeu? Porque Deus, ele diz o ditado, né? Ele escreve certo por linhas tortas, é uma grande verdade. Com Deus não tem fórmula matemática. Não. Esses dias eu vi uma entrevista na TV e ele era um homem que não era crente, né? Não vou falar aqui um apresentador, para um rapaz crente, que é teólogo, né? Uma vez. É o Tiago Brunet. Aí como ele fez muitos livros, eles levaram lá para fazer entrevista. E aí
A última pergunta foi, como você explica Deus? Aí ele falou, Deus não se explica. Na mesma hora, né? Aí logo ele começou a falar o que Deus era para ele, né? E o que Deus é. Então, que Deus não se explica. Ele é, né? Isso, mas os filósofos, né? Tem muitos filósofos aí agora, os filósofos estão em alta. Estão em Então, alta. só Né? para concluir que eu ia falar, não existe equação que mostre a Deus. É. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus faz a força de um ser maior do que a de mil. Então Deus, assim, não adianta dizer, olha, com Deus eu vou alcançar isso. É inimaginável. Não dá para mensurar, é imensurável. Né? Então Deus realmente não se estuda, não se... É aquilo, né? É por isso que a Bíblia diz que é fé. É fé. As pessoas vivem tentando provar que Deus existe ou que Deus não existe. E não tem prova. A Bíblia diz que a prova de que Deus existe é a nossa fé. É a nossa fé. Inclusive o nome de Deus é impronunciável, né? É. Porque aí quando ele fala lá, né? Não levará o nome do Senhor teu Deus em vão, é porque você e eu representamos o nome de Deus. Se a gente não agir de acordo, nós estamos levando o nome de Deus em vão. Eu quero falar de uma coisa aqui. Existe um fator que contribui, que coopera para esse sumiço, né? Vamos dizer assim, sumiço desses mover que nós já vimos, nós vivemos, nós estamos falando da nossa época, e que na nossa época tinha aqueles poderosos círculos de oração, que não tinha 2, 3 pessoas como a gente vê hoje, né? 4, 5 pessoas, um mínimo de pessoas orando. Eram círculos de oração que tinha muita gente, havia muita manifestação poderosa de Deus. E há um fator que contribuiu muito para esse esfriamento dessas manifestações, que é a tecnologia. Porque nesse período que a gente vivenciou, a gente tinha pouco acesso à tecnologia. Nem telefone a gente tinha. Não. Nem telefone. Ou seja, tinha que ir no orelhão, tinha que ter ficha, comprar Algum ficha vizinho pra usar. que tinha, né? E dava o recado. Então, o que acontece? Você não ficava gastando o seu tempo, ou gastando ou perdendo tempo, com entretenimento. Então, as pessoas, quando falavam sobre a manifestação dos dons, elas logo se interessavam, porque elas queriam participar desse presente de Deus que Ele deu a todos, não é só especificamente a um e a outro. Ele deu para toda a igreja. Para toda a igreja, para todo aquele que nele crê. Ele vai usar esse dom de acordo com o momento. Né? Então, é muito importante a gente enfatizar isso, porque alguém pode perguntar, por que nós não estamos vivenciando mais isso? Porque simplesmente a gente foi se transformando numa geração tecnológica, e além de tecnológica, começamos a ficar cheio de nome-toques, né? De mimimi. De mimimi, ou como diz muitos pastores, geração Nutella, e que aí começa a haver um grande esfriamento, e o próprio Jesus disse, quando, porventura, ele disse, quando vier o Filho do Homem, achará o que? Fé na terra, ou seja, credulidade na terra. Pessoas que creem. Eu li ontem no relatório lá que eu recebi, um irmão falando, né, porque as igrejas, elas são fracas em determinados países, por causa da divisão. Olha, é tão dividida. Mesmo onde a igreja é perseguida, ela é dividida. Meu Deus. Você quer ver onde uma igreja, né? hoje, nos dias atuais, uma igreja tem muita salvação de vidas, olha só, muita manifestação do poder de Deus nos nossos dias. Sabe aonde? Na África. Porque eles não têm acesso a nada disso. Na África, nós temos a Lia lá, né, que é missionária. Lá tem as duas coisas, né? Meu Deus! A manifestação espiritual do outro lado Isso, e a manifestação de Deus Isso. poderosa. É. Né? Tem as duas coisas. Lá na África o culto começa e não tem hora para acabar, porque não é porque o pessoal, o pastor, o dirigente lá,
não quer acabar o culto. Não, é porque o povo fica tão embriagado com a presença Então, de Deus. agora que uma eles coisa que não me vão chamou a embora. atenção é que a promessa é para todos, né? Para todos. Olha só, é para os filhos, as filhas, né? Porque no tempo ali de Pedro, só os homens podiam aprender a palavra, né? Aqui a promessa é para todos. Para os filhos, para as filhas, para os jovens e para os velhos. E as Né? minhas Então, servas, você né? vê- Meus servos e minhas servas. Servos e servas, né? Então a promessa era para todos, quer dizer, a promessa de Deus vem para tornar a nossa vida útil. Porque a gente não vê velho na caduquice, né? Não, é velhos úteis na presença do Senhor até o final da vida deles, né? Jovens fúteis, não. Jovens profetizando, jovens tendo visões. Gente, quando eu aceitei Jesus, eu sempre fui crente, mas com 14 anos eu tomei a decisão mesmo por Jesus. A gente via jovens tendo visões. Eram visões, eram revelações do que estava acontecendo na vida do outro, de uma enfermidade que estava dentro da pessoa, né? A gente via, né, jovens profetizando. Meus irmãos aceitaram Jesus também. E o avivamento veio sobre eles de uma maneira e era tremendo, irmãos. A gente ia orar para dormir, não conseguia dormir. E Só Deus trazendo ali visões, Isso manifestação. fazia tão parte da gente que a gente foi batizado com o Espírito Santo muito cedo, né? Porque a gente Foi. também queria ver, né? Ter dom de visão, dom de profecia. Sim. A gente queria isso. Isso fazia parte da nossa vida ali, do nosso Então, ser. a promessa é para todos, né? Eu fui batizada no Espírito Santo por acidente, né? É. Lá no fundo da sala. Quando eu vi, eu tava falando em línguas, né? A tia Magda tá aqui falando. Ah, Antigamente não podíamos nem assistir TV. era. A gente tinha que ir na igreja. Verdade. É Eu verdade. tava pensando nisso, Magda. Ela colocou, Não lembra da tinha época da essa. sua mãe, né, Jorge? Que É. saudade daquele tempo. Era mesmo. Mas você sabe uma Não, e coisa? já tinha as profecias. Eu lembro que quando a Magda se casou, foi profetizado como seria a festa do casamento da Magda, até do acidente que ocorreu com o fotógrafo, o Senhor mostrou antes do casamento dela. Meu Deus. Já Olha dizia só, isso. que coisa tremenda. Para quê, gente? Para que nós pudéssemos crer, para que a nossa fé fosse fortalecida, né? Então, é tremendo, né? E os você dons. sabe uma coisa, essa falha é também nossa. A gente não se exime Não, dessa não. responsabilidade. É também nossa, porque nós também somos envolvidos pelo mover da época, né? Pela tecnologia, ela facilita muita coisa. E às vezes ela nos entretém também muito. E a gente também deixa de ir buscar os melhores dons, como Paulo disse para a gente buscar os melhores dons. Mas você quer ver uma coisa que você vê, eu acho que você que está nos vendo aí, e pode também confirmar isso. Você vê, ouve notícia de muitos jovens e muitas crianças vendo demônios. Mas você não vê notícia de muitos jovens e crianças dizendo assim, eu vi Jesus, eu vi... Não, até que tem. eu Tem, mas lembrei. não tanto Tá quanto tendo tem. muito. Não Da tanto quanto menininha lá tem. que Que ela chorava. Crianças, né? Tendo, Falando, eu sendo quero ir pra lá, arrebatada. eu quero ir pra lá. não quero mais ficar aqui, Mas não tanto quanto tem de visões aí de... Por quê? Claro, a tecnologia traz jogos diabólicos e aquilo vai inserindo na cabeça da Porque criança. agora eles não escondem mais, não né? escondem Não, mais. tá bem Não, agora tá escancarado, né? escancarado. Os desenhos. Mas olha, gente, a gente não pode se eximir desta responsabilidade. É nossa também. É. Nós somos a igreja de Jesus na época em que estamos vivendo. A época da igreja hoje E, é a nossa. e também o Espírito Santo não foi tirado da terra. Não, A manifestação de Deus está aqui, está presente. né? Está presente. A gente está aqui falando e o Senhor está presente. Com certeza. E se a gente buscar, o Senhor vai trazer tudo isso sobre nós, né? Porque fala assim que continua a promessa, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue,
fogo e nuvem de fumaça. Isso vai ser até a volta do Senhor, Até a volta do Senhor. até a igreja ser retirada daqui. Né? Essa promessa é para esse tempo. Né? Nós estamos nesse tempo. Esse tempo não passou para nós, não passou. Então não desista de buscar o Senhor, sabe? Não desista. Vamos dobrar nosso joelho, buscar com fervor, né? A gente não pode, a Bíblia fala para a gente não extinguir o Espírito Santo, para não entristecer o Espírito Santo, para a gente ser sensível a Ele, né? Então que a gente seja alertado por Uma Deus. coisa também que às vezes atrapalha a manifestação é a questão da liturgia. Que as igrejas falam que não tem mais a liturgia, mas tem. Tem igreja que tem o cronômetro lá atrás, né, um relógio para marcar o tempo. O pastor não passa da hora. Então ele pode estar lá cheio, mas ele não passa. Por quê? Porque ele tem um público. Infelizmente é o que acontece na maioria das igrejas hoje. Né? Eles têm um controle humano. Se você tem o período do louvor, aí o período do louvor tem que ter aquele tanto de hino, não passe dele. Aí tem a pregação, tem toda uma liturgia. Até o jeito que a pessoa vai entrar. Tem a hora dos testemunhos. Tem uma igreja que eu ia que era assim, se você se atrasasse, você não via a parte do louvor. Né? O louvor era meia hora certinho, aí depois tinha os testemunhos, aí ficava tudo escuro, aí entrava a pessoa do testemunho. Então, tudo ficou muito moderno, e com essa modernidade veio essa questão de você ficar engessado na igreja. Não tem mais, quando dá muita liberdade, o pastor demorou demais, ficou lá cheio. Por quê? Porque infelizmente as pessoas não vão para a igreja, não a maioria, né? Mas a igreja não está sendo feita para cultuar ao Senhor, para dar liberdade para Ele, não, mas para entreter pessoas. Um louvor muito bom, pregação maravilhosa. Entregue até uma folhinha para falar para você o que vai ser pregado e como vai ser pregado. Então, mas eu acho assim que quando tem todas essas coisas que são organização e precisa organizar mesmo, tem pastor que fala mais como da cobra. Sim. Mas eu acho que quando o Espírito Santo está ali, A gente tem que perceber, né? Isso, e às vezes, quando o pastor demora demais, como a presença do Espírito Santo está tão boa no lugar, ninguém acha ruim. Não. Só uns e outros, igual aqui na manifestação do Pentecoste, que ficaram quando eles estão bêbados, tem alguma coisa. Mas no geral, como é que estava o povo no Pentecoste? Estava todo mundo ali, tomado, cheio da presença de Deus. Então eu acredito que mesmo tendo isso, quando é o Espírito Santo de Deus que está ali se manifestando, a gente nem liga. O problema é quando as pessoas tentam forçar. Nossa. Eu acho que deve ter a organização, o controle, mas não tanto controle. Ser congelado, né? Existe um controle que é sadio, que é de organização, não de exageros. Mas por isso que o líder, o pastor, tem que ter o discernimento para perceber que aquele momento o Espírito Santo diz assim, eu quero fazer algo novo aqui hoje. O líder, ele tem que perceber isso, ele tem que ter esse discernimento, porque ele é um líder e infelizmente a gente não tem. Eu imagino, né, que a gente está conversando sobre isso, que nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Porque na igreja de Laodiceia... Menos a nossa, amor. Não. A nossa igreja A nova, entendeu? A época da manifestação... Vamos falar direito. Vamos falar direito, gente. A época de duas igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Então, ou seja, eu não estou dizendo que é a nossa igreja é Laodiceia ou não, mas para que você tenha ideia e você mesmo, no seu pensamento, você pode fazer o seu juízo de valor. Lá ele diz assim, não é frio nem quente. Eu já tenho, estou abastado, ou seja, é aquele... Não preciso de nada, eu já né? tenho conhecimento Tá suficiente, eu não preciso de mais nada, entendeu? Mas o que a palavra do Senhor fala assim, eu estou falando para você, dando uma chance para você, voltar
ao primeiro amor. As primeiras obras. Estas aqui são as primeiras obras. Quando as pessoas, nós temos a condição de voltar. Ao O que a gente tem primeiro que amor. fazer? É. Nós temos que negar a si mesmo. Mas negar a si mesmo na época que nós estamos vivendo. Isso se torna um pouco mais difícil porque nós estamos vivendo uma época em que a gente hoje não vive sem o celular, gente. Não é não? Quando tudo Olha você faz no aqui. celular. É aqui, ó, na mesa. Você não vive sem o celular. Agora, você precisa saber exercitar uma característica que é fundamental da natureza de Deus, que é o domínio próprio. A gente tem que aprender, né, a exercer essa característica de Deus que está em nós de se dominar. E se a gente não consegue, o nosso companheiro dá um puxão. É o controle. Né? Tá muito no Sou celular, Eu Aí queria a gente perguntar uma coisa aqui, né? Que aqui fala dos sinais, né? Fala, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. São sinais, né? Vocês acham que já tem acontecido esses sinais? Porque a gente ouviu falar O que você acha? A gente ouviu falar de lua de sangue, Eu acho que não. eclipse. Eu acho que essa manifestação é uma manifestação diferente de tudo que a gente já viu. Na minha opinião. Não, mas eu também concordo. Também concordo. Diferente de tudo que a gente já viu. Não também é concordo. essas luas de sangue aí, Não, não. é tudo isso que aconteceu aí, porque aqui diz o quê? Que isso aqui é antes que venha. Bom, ele pode falar esse antes. Então, pode só se ser tornará anos em antes. trevas, será que nesses eclipses? Não, Não? eu acho que isso vem Eu de acho que uma essas forma. trevas são iguaizinhos às que tiveram Ah, na praga. eu No acho. Egito. Então, eu penso, na minha opinião, é justamente isso. Que vão ter dias e dias que vão ficar escuros, assim, sem luz. Como houve lá no Egito, lá quando Moisés falou, olha, vai ter trevas sobre a terra. E aí eles ficavam esperando o dia amanhecer e ó, cadê que o dia amanhecia? Não amanhecia Isso já nunca. aconteceu num país, sabia? Então, mas sem É. luz assim. Porque É. eu lembro que na novela que eles fizeram lá, eles colocaram assim, que eles tentavam acender as lamparinas, os egípcios, e não conseguia. Então não adiantava, ele tá bom, tô no escuro, mas eu tenho a lâmpada, tá tudo bem. Igual lá no Alasca, né? Que fica 6 meses noite. Imagina, que coisa horrível. Mas eles acendem as luzes. Na novela foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eles não conseguiam. Só o povo de Israel conseguia ter luz de chama. Eles não. Apagava assim, ó. Ele acendia, Deus apagava. mandou uma Nossa. umidade que os pavios, os fósforos Não não, tinha Não acendia. acendia. não acendia. Eu fiquei né? Tinha lembrando forma? do Tinha filme, forma? o dia em que a Terra parou. Ah, Você já viu esse filme? não. Que o bicho vem, tipo, pra trazer um apocalipse. E aí o que ele faz? Pra o povo ter uma segunda chance, ele acaba com a tecnologia toda. Tudo. Nossa, o povo enlouquece, né? Tudo acaba. Só que essa é a condição. Vocês querem continuar vivo? Eu vim destruir a Terra, mas você quer continuar vivo? Então tá bom. Ele vai e destrói tudo, trem, tudo. Sabe Então, por mas que tem um que eu país acho? que não tem, né? A Coreia do Norte, né? É, Eles sabe- não têm nada disso. Sabe por que eu acho que de fato essas coisas que estão falando ainda não aconteceram? Tem gente que fala, não, que já aconteceu isso. Eu creio que não, eu creio que vai ser assim, algo que todo mundo vai perceber Vai que ser é algo impactado, diferente, que é algo sobrenatural, porque eu entendo que Deus só tá. É como se fosse mais chances. Cada sinal é uma chance Isso. para o arrependimento. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Então, cada sinal é uma chance. Eu creio também, porque Então, todo Fala mundo assim. vai saber. que isso vem antes. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso. Então é algo que vai impactar tanto, né? Que vai fazer as pessoas clamarem por Deus. Não é algo Quem não escolher, quem não escolher Deus é porque não Porque quer é mesmo. mesmo, entendeu? Não é algo assim que Jesus chega assim devagarinho e fala, tô chegando. Não. Eu quero fazer aqui uma ligação. E ele sacode mesmo, né? A terra. Eu quero fazer aqui uma ligação e você pensa a respeito disso. Quando Jesus foi crucificado e que ele então faz aquele grande brado, que ele fala, Deus meu, por que desamparaste?
e ele entrega o Espírito, o que aconteceu naquele momento em que ele entregou o Espírito? O céu ficou em trevas. Sim. É, 3 horas da tarde virou houve- até a noite. canção que fala, né? A terra escureceu, o sepulcro se abriu. Isso. Olha só o que Foi aconteceu. tremendo, gente. Olha o que aconteceu. Imagina, No final, Sepulcro se próprio abriu, Deus, né? a terra virou. Todo mundo viu isso. Como você teve falou. terremoto, Todo né? mundo viu isso. Então veio também um terremoto. As Mas- pedras racharam, né? É, Fala. o véu se rasgou e tudo. Houve um impacto muito grande e todo mundo que estava na época viu esse sinal grandioso. Eu imagino que este aqui na realidade é algo que vai acontecer quando houver o start da igreja de Jesus de buscar e arrebatar a igreja. Por quê? Isso é um pensamento meu, tá, gente? Por quê? Porque quando Jesus entregou o Espírito dele, houve tudo isso, mas ele só trouxe a vida que nós temos hoje 3 dias depois. Ele iniciou o processo de resgate, de morte, e aí ao 3º dia ele ressuscita. E quando ele ressuscitou, ele trouxe a vida de volta, que é a vida que nós vivemos hoje. Então houve um período entre a treva e a manifestação da vida. Isso é um pensamento meu, gente. Né? Eu estou falando aqui, eu estou aqui Esses meditando. 3 dias é como Isso. se fosse o Como- arrebatamento. Isso. Eu imagino O o tempo. seguinte, né? Que vai haver, assim, essa manifestação vai ser tal tamanho, como ele mesmo, o pastor aqui disse que às vezes fica dias em treva. Teve lugar aí, teve uma cidade que ficou, que a gente viu inclusive num documentário, Foi. que ela ficou uma Por semana. causa de um vulcão. Por causa do né, vulcão, que ela dá ficou aquela uma fumaça. semana Que tampou Fica o em sol. trevas. Uma semana inteira em Agora trevas. você imagina. Então, e Você aqui imagina fala, o ó, que é isso? fogo É a cinza, e né? nuvens de A fumaça. cinza, é. Ó, fogo Será que e não é nuvens de isso? fumaça. Vulcão? Entendeu? No Espírito Santo, o mestre Álvaro vai Nossa, Vai acordar. acordar. Dá, Porque ele tá dormindo. Eu tô Ai, pegando ai, um foguinho lá na pitanga, né? Pitanga. Ai, Jesus. É porque você fica olhando É, aquele, gente. Tem muito, aquele né, tem muita monte lá. montanha Tem aqui. muita montanha que a gente olha pra ela desconfiada. E tudo isso é muito maravilhoso a gente pensar nisso, gente, porque nós estamos Que é vivendo. glória de Deus. Nós estamos é vivendo, nós poder estamos de próximos Deus. desse versículo 20. Nós estamos próximos disso, né? Porque já passamos essas etapas onde nós vamos ver um grande avivamento, nós estamos esperando inclusive aí um grande sinal que foi dito, né? Estamos esperando um grande sinal aí. Cada hora Quando que vai pro acontecer, hospital, a gente quando fala, acontecer, é agora. quando acontecer aquele Vai, fato, quando falecer um homem aí muito vai vir um grande aqui no avivamento sobre a Brasil, terra. Você não muito sabia disso, não? famoso. Sim, sabia. Aí sabe, né? Então, Vamos ver, Vamos ver se vai Isso, cumprir. eu creio, eu espero que seja. Com Se não certeza. for, né? Se não for, Pra bem, nós, né? pensa só uma coisa, Mas pra se nós, for, eu vou... pra nós, isso traz uma expectativa tão grande, É, né, de alegria, por saber que a nossa hora chegou, a nossa redenção está mais próxima do que a gente pode porque, imaginar. olha bem, gente, a igreja, ela começou assim, avivada. E aí passaram séculos e séculos, né, ainda avivada. Mas aí a igreja, o cara lá de Roma se converteu, né? Constantino. O Constantino, e aí depois disso a igreja Politizou foi a virando igreja. política, né? E aí a igreja esfriou, ficou a idade ali das trevas. E aí Deus foi avivando ali, avivando aqui, mas quando veio a Rua Azusa, avivou toda a terra, né? O avivamento que existe no Brasil saiu da Rua Azusa, porque foi o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, né? Que foram lá e fundaram a Assembleia de Deus aqui, e a Assembleia de Deus era avivada. Aí depois foram indo, né? Mais pessoas ali, porque foi por anos o Em muitas avivamento. igrejas tradicionais, os pastores foram lá visitar e E foram avivados também. Então, avivou a terra toda. E ali, naqueles dias, foi feita uma promessa. Que depois de 100 anos, o avivamento voltaria. Voltaria. E nós E os estamos 100 anos já passando. completou.
Agora, gente, E a como gente é... espera, né, isso. Eu não sei quantas pessoas já tiveram e têm essa experiência de você estar conversando a respeito da palavra do Senhor. Você começa a sentir seu coração queimar, você começa a sentir que tem algo diferente, você começa a sentir um gozo dentro de você, um prazer que não dá para descrever em qualquer outra situação. A gente pode ir no cinema, ver um filme de amor, ali ser tocado, se emocionar e chorar, né? Falou, oh, chorei pra caramba. Mas é diferente, a presença de Deus, ela é marcante, sabe? A gente está aqui conversando e a gente gosta tanto desses momentos e às vezes acaba não buscando tanto esses momentos, né? Pura preguiça. Pura preguiça da presença do Preguiça Senhor, do são os manifestar do leões, Espírito, né? Que a gente tem que matar. Porque a gente tem que vencer a nossa carne está muito acostumada com tudo isso. Então, isso que eu ia falar, gente. Existem ações que a gente toma que chamam a presença do Espírito Santo para a nossa vida. E existem ações que a gente toma que a gente chama a ação do capeta sobre a nossa Com vida. certeza. Então, às vezes a gente pensa assim que a gente vai atrair a presença de Deus somente através da oração, mas é um pacote, Isso. né? Então, Posicionamento. Isso, então eu dentro da minha casa, eu sou uma pessoa grata ao Senhor, que adora o Senhor através das minhas atitudes, que tem uma posição de gratidão, né? Uma pessoa que tem essa posição de gratidão, porque tem pessoas que até às vezes a própria personalidade da pessoa dificulta mais ainda ela, né? Mas que ela tem uma tendência tão grande de ser pessimista que qualquer coisa que acontece com ela, ela já pragueja, já fala o que não deve. Isso está atraindo o quê? Está atraindo a presença do Espírito Santo ou está atraindo a presença do capeta? Ele vai pôr um peso a mais. Eu li um livro há muitos anos atrás. Eu lembro que foi uma fase assim, bem difícil da minha vida. E aí eu li um livro do pastor Márcio Valadão. Se não me engano era do pastor Márcio Valadão. Dizendo assim, cuidado com as raposinhas. E aí ele pegou aquele versículo, aquele provérbio de Salomão, que as raposinhas destroem a vinha. Então, falou, né, da preguiça, essas atitudes de dar lugar à ira, de dar lugar à amargura, de dar lugar à murmuração. Todas essas coisas são raposinhas que destroem os frutos de Deus na nossa vida, a vinha, né? Você vê, né? Salomão, ele Destrói. fala que as raposinhas destroem a vinha. Então, eu li esse livro do pastor Márcio Valadão, me ajudou muito na época, porque eu estava assim, muito amargurada. Então, era tristeza o tempo todo. Comendo o fruto do Espírito. Então, né? era a raposinha lá, destruindo a vinha, né? Destruindo todo o fruto que Deus queria gerar na minha vida. E foi muito bom para mim. Então, não é só a oração, como você falou, né? Não se consiste apenas em oração, se consiste em vigilância. Jesus disse, vigiai e orai. É o resultado, né? Porque a mente, ó, o diabo fica ali, ó, falando tudo que não presta no teu ouvido. É assim, gente, se vocês estiverem se sentindo depreciado, tiverem muito negativo, com certeza é o diabo. Espírito Santo. Não é Eu sempre Jesus. falo, o Espírito Santo nunca vai fazer Ou a então gente depreciando pensar coisa alguém ruim. pra você, É. não é Deus, é o Satanás. Gente, o papo tá bom demais. A presença do Senhor é maravilhosa. Mas nós estamos... vamos deixar para a semana que vem, Do porque você 22, vai ficar mais curioso. E você 22 vai comer de novo, até- vai querer mais desse manjar de Ih, Deus acho para que vai sua muito vida. tempo ainda no 2. Então lá, na próxima quarta-feira, nós estamos juntos aqui novamente, nesse café da tarde, nesse bate-papo tão agradável. Não é um bate-papo entre nós, é um bate-papo com a participação especial do Espírito Santo, de Jesus Cristo, presente conosco, ali Amém. trazendo à luz aquilo que Amém, nós Jesus. precisamos conhecer a
a respeito da palavra, para a gente não cometer erros, né? E também nos fazer lembrar da posição que nós estamos, que a gente precisa voltar a algumas posições para a gente poder novamente se posicionar diante do Senhor, para que a gente se apresente diante dele de maneira agradável. Então, eu convido você a estar conosco então na próxima quarta-feira, às 15 horas. E você que mora aqui perto, nós temos, mora aqui nas imediações, nós temos nosso grupo familiar, que é a sexta-feira, às 20 horas, aqui em frente ao posto Frediani. É um grupo familiar, e que nós estamos também num assunto tão dinâmico quanto este, tão interativo quanto este, mas são situações do nosso dia a dia que nós estamos apresentando ali no nosso grupo familiar. Vem estar conosco, convide as pessoas para estar conosco. Você que mora aqui, né? Que ele não é gravado, ele não é compartilhado pela internet, mas você que mora aqui, que participa, venha participar com a gente. E no domingo, aí sim, no domingo nós temos o culto que ele é presencial e online às 19 horas, nosso culto de adoração ao Senhor. Convidamos você a participar conosco. Se você não puder participar no momento que você está em outro lugar, assista posteriormente, que nós vamos salvar isso, nós vamos encaminhar para você então ter um momento com Deus e ouvir a ministração da palavra, porque eu sei que ela é poderosa para transformar vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar. Vamos salvar esse nosso bate-papo aqui no YouTube e vamos compartilhar ele para que você que não viu possa então participar e tomar o café, ainda que posteriormente conosco, e escrevermos seus comentários, suas dúvidas, e aí na próxima quarta-feira a gente vai estar discutindo aqui. Enquanto eles estão aqui nessa descontração, como a gente é amadora, a nossa câmera é amadora, não é profissional, não temos aqui um controle remoto para desligar ela, eu tenho que sair do meu lugar para dar a volta e desligar. Então, que Deus te abençoe e te dê uma ótima tarde. Amém? Glória a Deus. Ah, entendi. Tá tremendo com a musiquinha, né? Para a gente não ficar aqui no silêncio.